Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui na nossa catequese, falando hoje sobre o 11º artigo do Creio. Estamos quase acabando o Creio. Mas, meus amados irmãos, antes da gente adentrar sobre esse artigo, sobre o que o catecismo vai nos dizer, sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é católico, você acredita na reencarnação? Ei, se você é católico, você não pode crer em reencarnação. O católico acredita em ressurreição. Respeito pessoas que de outras denominações, de outras religiões, mas o foco aqui é para cristãos católicos. Se você acreditava até nesse instante, de agora para frente você tem que se converter, você tem que se arrepender e começar a professar o que a Igreja Católica ensina, de fato, se você quer continuar sendo católico. Porque não dá para mim estar na Igreja Católica e viver algo de outra religião diferente do que a nossa Igreja professa. E é isso que a gente faz quando a gente reza o creio, a gente está professando o quê? Creio na ressurreição da carne. Então, meus amados irmãos, a gente não acredita que a gente, quando morre, a gente volta, fica voltando. A gente católica acredita que quando a gente morre, a gente vai ou direto para o céu, ou para ali no purgatório, para a purificação, ou vai para o inferno. Então, essa é a doutrina da Igreja Católica. Deixa eu contar uma história para vocês. Uns tempos atrás, um conhecido veio me falar, ele é católico, mas talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de querer buscar mais, por falta de ter uma vivência maior na igreja, ou por não ter tido uma boa catequese, não sei, são diversos fatores, né, que influenciam. Mas ele veio me dizer o seguinte, que ele é católico, mas acredita que quando a gente morre, fica voltando. Eu falei, mas como assim? Eu não tô compreendendo. Ele falou assim, não, vai, quando a gente não vai bem aqui nesse mundo e a gente morre, aí Deus dá uma nova chance pra gente. Dá uma nova chance. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, quando a gente você não for uma boa pessoa aqui nessa terra, você cometeu muitos pecados e tal, você não foi das melhores pessoas que passou nessa terra. Aí Deus vai te dar uma nova chance para você voltar, você volta no corpo de outra pessoa, uma criancinha quando vai nascer, você reencarna. Você reencarna, aí você vai viver de novo tentando ser melhor. Aí eu falei para ele, e se eu não for melhor? Não, aí você vai reencarnando, até você atingir um grau ali de pureza para que você possa ir para o céu. Eu falei assim, mas isso não é ensinamento da Igreja Católica? Eu falei, onde você tem visto isso? Aí ele falou, uma pessoa de outra denominação aí que me passou esse ensinamento, eu estou acreditando nisso aí. Eu falei, eu entendo a outra pessoa porque ela não é católica. Eu falei, mas você é católico. Você não pode ter esse pensamento, porque foge da doutrina da igreja. E daí eu estava explicando para ele o porquê. Que aí a gente tendo um diálogo, uma conversa, a gente vai se entendendo. Não é mesmo? Assim que tem que ser. A gente tem que expor a nossa fé e a todo momento clarear a mente dos nossos irmãos que estão talvez vivendo um erro. Não quero julgar ninguém que pensa diferente, mas se a pessoa professa que é católico, ela tem que viver o que a igreja ensina.
Então eu falava assim para esse meu irmãozinho, falava assim, olha, veja lá na cruz, quando Jesus estava ali crucificado e ao lado dele se encontrava dois ladrões. Estava dois ladrões ali ao lado de Jesus. Tecnicamente, o ladrão não foi uma das melhores pessoas que passou nessa terra, não é verdade? Se ele era um ladrão e ele mesmo falou ali no momento da crucificação, falou assim, ó, a gente merece o mal que estamos sofrendo aqui, mas Jesus não. Então ele reconhecia que ele estava sofrendo ali uma paga pelos crimes que ele cometeu. Então, se essa história de ficar reencarnando fosse verdadeira, eu falei para ele, esse ladrão não tinha que reencarnar? Jesus não tinha que falar para ele assim, falou, ó, você vai voltar, você vai morrer aqui agora, mas você vai voltar. Não tinha que ser assim? Mas, ao contrário, quando ele falou assim para Jesus, seu mestre, lembra de mim quando eu entrar em teu reino? O que Jesus falou para ele? Jesus disse o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus. Então, meus amados irmãos, não tem essa de ficar voltando. Não tem essa de ficar reencarnando. Eu falei para esse meu irmãozinho, falei assim, olha irmãozinho, quando eu acredito que eu não fui uma pessoa boa nessa terra e eu tenho que ficar reencarnando, até eu atingir um grau de pureza para poder ir para o céu, para poder estar junto do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou cancelando o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Porque nada do que eu fizer nessa terra vai ser maior do que o sacrifício de Jesus. A gente tem sim que fazer as nossas obras, igual a palavra de Deus vai falar, mas obra nenhuma que a gente fizer vai ser maior do que o sacrifício de Jesus. Nada. Mesmo que fosse verdadeira essa doutrina de eu ficar reencarnando, não seria maior do que as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior sacrifício de amor por nós. É através do sacrifício de Jesus na cruz, por amor a cada um de nós, que o céu é aberto novamente. A reconciliação entre nós e Deus é feita através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém de obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então, meus amados irmãos, a gente é salvo por graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É por isso que a gente é salvo. Eu não sou salvo por mim mesmo. Eu não sou salvo por ser uma boa pessoa nessa terra. É claro que quando eu sou cristão eu tenho que dar o exemplo. É isso que Jesus disse, para a gente ser luz em meio às trevas. A gente tem que ser luz. A gente tem que dar o exemplo. A gente tem que procurar viver de uma forma melhor. Mas nada do que eu fizer vai cancelar o sacrifício de Jesus. Eu não posso dizer não ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que tomar posse desse sacrifício e caminhar bem aqui nessa terra. Mas vamos ver o que o catecismo vai nos dizer aqui no primeiro parágrafo, que é sobre a ressurreição da carne. Este artigo do Creio, ele nos ensina que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nessa vida.
Então, meus amados irmãos, todos os homens vão ressuscitar. Todos. O catecismo é bem claro quanto a isso. E cada alma vai um dia retomar o corpo que teve nessa vida. Não é outro corpo, não volta a pegar outro corpo. É o corpo que teve nessa vida. Vamos ler o que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, que a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Tessalonicense, no capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18, que diz o seguinte: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que neles morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estão ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com Ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oh, meus amados irmãos, olha que palavra maravilhosa, uma palavra de consolação, uma palavra de esperança. Essa palavra vai nos dizer para que a gente não se entristeçais, para que a gente não tenha a tristeza sobre a morte, porque Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. A palavra vai nos ensinar que se Cristo, se Jesus ressuscitou, também aqueles que viveram com Cristo nessa terra também hão de ressuscitar. Também vai ressuscitar, meus amados irmãos. E essa é a nossa fé. Olha que lindo que é a fé católica. Olha que lindo que é isso. E a palavra de Deus aí vai nos dizer que a gente vai estar para sempre com o Senhor. Que a gente possa tomar posse dessa palavra, que a gente possa tomar posse e viver essa esperança de um dia. Se a gente morrer antes da volta do Senhor, a gente já morre sabendo que um dia a gente vai ressuscitar. E se a gente aqui ainda vivos e o Senhor Jesus voltar e a gente estiver vivo, a gente sabe que vamos ser arrebatados para junto do Senhor nos ares. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Mas vamos continuar aqui vendo o que o catecismo tem a nos dizer. Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. É Deus quem fará essa obra. É Deus quem vai ressuscitar os nossos corpos. E quando será a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo. E depois se seguirá o juízo universal. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal, unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Ressuscitarão todos os homens da mesma maneira? Não, não ressuscitarão da mesma maneira. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos
e os corpos dos condenados. Porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. E quais são esses dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são, primeiro, a impassibilidade pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a males. Olha que maravilha! Nem dores de espécie alguma, nem as necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga de um lugar para o outro e da terra ao céu. Quarto, a sutileza pela qual eles poderão sem obstáculo passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. E como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos, dos bem-aventurados, e trarão o horrível estigma da reprovação eterna. Meus amados irmãos, estamos encerrando aqui essa catequese de hoje, mas eu peço a vossa ajuda, o vosso compartilhamento, o vosso like, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. E se você, meu amado irmão, estava vivendo com esse pensamento, acreditando na reencarnação, que você possa se arrepender, possa procurar o padre, possa se confessar. Esse vídeo não é para te condenar. Esse vídeo, eu gosto de fazer esses vídeos, meus amados irmãos, para trazer a luz na tua vida, para trazer o ensinamento da Igreja Católica. Então, eu reconheço que muitas vezes as pessoas não têm o devido ensinamento. Talvez são várias coisas, várias forças que cercam a pessoa e talvez acaba deixando a pessoa até mesmo cega. Talvez ela não consegue compreender o ensinamento do Senhor por muitas coisas que vêm, influências nas mídias, televisão, internet, amigos, colegas, parentes. Então, muitas influências vêm na nossa vida e talvez acaba deixando a gente cego para o ensinamento da igreja, para o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse vídeo não é de forma alguma para te condenar, mas sim para te trazer para a verdadeira fé da Igreja Católica. E se esse vídeo te ajudou, eu peço a vossa ajuda para que você possa também enviar esse vídeo para outras pessoas, para evangelizarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.